Olá, estudante, tudo bem? Boa noite, vão entrando, vão colocando o nome, a cidade de onde vocês estão assistindo a nossa aula aqui no chat. Vamos esperar alguns segundos, aí nós já vamos estar começando. Boa noite, boa noite. Isso aí, ó, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, muito bem. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Então, vamos começar. Eu sou a professora Fabiane Fantacholi Guimarães. Estarei hoje aqui com vocês para falar sobre a aula nossa, que tem uma temática um pouco extensa, mas nós vamos estar falando um pouquinho de cada item referente a essa disciplina de tópicos avançado e para os alunos que estão aqui da disciplina de conhecimentos gerais e atualidades, que são os nossos alunos enadianos. Então, nossa aula hoje é sobre filosofia, sociologia, história e psicologia da educação. Então, essa interfaces na formação do docente. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esta aula especial. Boa noite, boa noite. Nosso foco será entender como esses saberes se articulam na formação do professor, na construção da identidade do docente, nas competências e das práticas pedagógicas. Além disso, vamos ver como esses fundamentos dialogam diretamente com as provas sobre o Exame Nacional do Estudante, a Prova Nacional Docente, que agora está vinculado, né, que você já sabe que essa Prova Nacional Docente, para os alunos que estão concluindo o curso e foram inscritos no ENAD, não tem custo, está vinculado. Você que vai se formar ainda lá na frente, você vai precisar fazer essa Prova Nacional Docente, caso tenha interesse em prestar algum concurso público no seu município, bom? E essas avaliações que vocês vão estar enfrentando aí ao longo da vida inteira, dessa caminhada como docente. Porque você não para de estudar nunca, não é porque você está concluindo o curso que não vou ter mais prova. Jamais. Nós, professores, continuamos estudando diariamente, tá certo? Quero que vocês se sintam, então, convidados a refletir e participar, mesmo dessa forma, assim, você aí, eu aqui, você aí em São Paulo, eu aqui em Maringá, Paraná, tá? Se sintam pertencentes, que estejam no mesmo espaço, vocês fazem parte da Uningá, então comenta aqui no chat, nós vamos ter uma moderadora acompanhando vocês para falar sobre lista de presença, tá bom? Que eu já vi que tem aluno perguntando, tá? Para estar informando, sanando algumas dúvidas. Eu vou ministrando a aula e nós vamos fazendo esse bate-papo ao longo, então, desta discussão. Combinado? Vamos juntos? Estamos juntos? Vamos começar? Estão todos preparados? Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, isso. Então, vamos falar os objetivos da nossa aula, né? Antes mesmo de avançarmos sobre o conteúdo, eu quero compartilhar com você que está aí, estudante de pedagogia, de letras, biologia, educação, você que é da licenciatura, que está aqui na Uningá e caiu de paraquedas nessa disciplina de tópicos avançados, ou se está na disciplina de conhecimentos gerais e atualidades, tá bom? Que está se preparando para essa prova do ENAD. Então, vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, compreender as interfaces entre filosofia, história, sociologia e psicologia da educação na formação do docente. Isso quer dizer, então, entender como essas áreas se conectam para formar um professor crítico, ético e comprometido com a transformação social. Segundo, é identificar como esses fundamentos
impactam diretamente a prática pedagógica ou o seu dia a dia em sala de aula. Nós não estamos falando necessariamente só do pedagogo, tá? Mas também do profissional de letras, das ciências biológicas, do professor de educação física que está lá dentro da escola, combinado? Terceiro objetivo, refletir sobre a importância desses saberes para responder às demandas, né, dessas avaliações que vocês vão ter ao longo de toda a sua vida. Não é só a avaliação institucional, né, mas para essas provas de concurso, combinado? E que exigem, né, muito mais do que um decoreba. Até coloquei essa palavra. Exige um olhar crítico e ético. E, por fim, vamos desenvolver um pensamento crítico e ético sobre a atuação profissional, estimulando vocês que estão aí a construir uma identidade docente sólida e comprometida. Vamos ter teoria sim, mas também muita reflexão e aplicação dessa prática. Então, vamos seguir? Boa noite a todos. Quem está entrando, sejam muito bem-vindos. A nossa moderadora já deve estar conversando com vocês aí no chat, tá bom? A aula está ao vivo hoje, dia 1/8, primeiro dia de agosto, né? Nessa noite maravilhosa, dependendo do estado, tá mais friozinho, tá mais ou menos, né? Nós vamos dar sequência, tá? Será um bate-papo de mais ou menos uns 60 minutos, tá bom? E nós vamos estar acompanhando aí, tá? Um café? Então, vamos lá, vamos dar sequência, então. Então, eu vou falar sobre o roteiro. Eu gosto muito, sempre quando começo as minhas aulas, de apresentar o que você realmente vai estar ouvindo aqui, né? O que nós vamos estar discutindo, qual que é a importância. Então, vamos lá. O nosso roteiro, então, tá? Então, essa é uma rota de aprendizado na próxima hora que nós vamos estar nos 60 minutos ou um pouquinho mais, tá bom? Começaremos, então, pelos fundamentos filosóficos e sua contribuição para a formação do professor, lembrando que esses conteúdos vocês já venham estudando ao longo do curso, não é verdade? Esses conteúdos, se eu não me engano, é do primeiro ano do curso de licenciatura, tá bom? Então, nós vamos estar aí, ó, se aprofundando um pouquinho mais, trazendo algo novo, algo que você já sabe, mas refrescando a memória, tá bom? E em seguida, vamos explorar o conteúdo, né, esse contexto, na verdade, sobre história da educação e sua influência na profissão docente. Depois abordaremos as perspectivas sociológicas, o papel social da escola e do professor na sociedade. E a seguir ainda falaremos sobre as abordagens psicológicas na aprendizagem e no desenvolvimento do aluno. Em um quinto momento, faremos um diálogo direto com as avaliações nacionais, né? Essas avaliações aí que o governo traz para nós. Combinado? E logo após, teremos uma atividade prática com análise de questão típicas dessas avaliações, que vocês vão encontrar aí ao longo, né, da sua caminhada. E por fim, faremos as considerações finais em um momento de reflexão para que cada um pense sobre sua identidade profissional. Então, fiquem atentos aos nossos momentos, às nossas interações, essas reflexões, tá bom? Fiquem aqui comigo, participem, comentam aqui no chat e vamos lá. Vamos dar sequência. Então, vamos começar, então, pelos fundamentos filosóficos da educação, né? Que é uma temática muito importante, por mais que acaba sendo bem reflexiva, né? Assim, com os pensamentos, mas é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo trazer para vocês absorver o máximo possível, para vocês lembrarem na hora que tá fazendo as provas aí ao longo de todo esse percurso. Combinado? Então, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta. O que é filosofia da educação? O que é? Comentem aqui, comentem aqui. Eu sei que tem um delay, que pode ser que eu vou estar um pouquinho mais na frente de vocês, mas comentem aqui no chat.
O que é filosofia da educação para você? Vamos ver se você consegue recapitular aí, trazer essas memórias do que você já estudou lá no primeiro ano do curso, porque quem está na disciplina de tópicos já está no terceiro ano, quem está na disciplina de conhecimentos gerais e atualidades está finalizando o curso, já tem mais de 80% do curso concluído. Então, vamos lá, comentem aqui o que é, né? A filosofia da educação, ela é um campo do conhecimento que reflete, né, sobre a educação em um sentido mais amplo, né? E o seu propósito, né? Sobre o seu propósito, sobre os seus valores, sobre os seus princípios. Então, é muito amplo a filosofia da educação. Ela ajuda a responder perguntas essenciais, como: que tipo de ser humano queremos formar? São aquelas perguntas assim, né, que fazem a gente pensar muito. Qual é o papel da escola na sociedade? Aquela reflexão, né? E outro, né? Olha só, essas duas perguntas, hein? Ó, que tipo de ser humano queremos formar e qual é o papel da escola na sociedade? Então, é isso. A filosofia da educação, ela é ampla, tá? Então, ela traz vários propósitos, valores, princípios, tá? É essa reflexão. E ainda, existem diversas correntes filosóficas, tá? Alguns de vocês vão até me falar, ai, professor, eu lembro desse, eu lembro daquele filósofo, tá? Então, todas essas correntes, elas influenciam a educação e, consequentemente, a formação nossa, a formação do professor. Então, cada época que tá, né, aquele auge do filósofo, nós vamos estar naquele destaque. Então, deixa eu relembrar com vocês. Peguem o caderninho. Vou deixar esses slides depois também, tá? Próxima aula eu deixo com antecedência. Aí vocês quiserem imprimir, anotar, ou abre o Word se vocês estão no notebook ou computador. Se vocês estão assistindo pelo celular, pega um caderno ou bloquinho de anotação, tá bom? Então, vamos lá. Então, entre essas principais, podemos destacar algumas. Vou destacar 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Vou destacar 5, combinado? Então, o que eu contei aqui. Vamos destacar 5. O idealismo, que valoriza o mundo das ideias e da razão. Então, idealismo, anotem aí, que valoriza o mundo das ideias e da razão. O realismo, que foca no conhecimento do mundo real e do concreto, o realismo. Tem várias pessoas que vão dizer, eu conheço uma pessoa que é realista, né? Porque aquele é o conhecimento do mundo real, do concreto, que eu posso pegar, tá bom? O pragmatismo, né? O pragmatismo que enfatiza a utilidade prática do conhecimento e da aprendizagem, tá? Existencialismo, que destaca a liberdade, a escolha e a responsabilidade do indivíduo, tá? E o marxismo, que analisa as relações sócias, econômicas e sua influência na educação, tá bom? Então vamos lá: idealismo, realismo, pragmatismo, existencialismo, marxismo, tá? Então, cada uma dessas correntes filosóficas da educação traz uma visão diferente sobre a educação, tá bom? E deve ser, né, da educação, que deve ser e como o professor deve atuar, tá bom? Então, em cada fase, ela direciona como o professor vai atuar, né, dentro da escola, dentro da sua sala de aula. Mais do que isso, tá? A filosofia também é fundamental para pensarmos sobre a ética, sobre a política na educação. A ética nos leva a refletir sobre o que é justo, o que é correto na prática pedagógica, enquanto a política envolve decisões e poderes que impactam a escola e a formação do professor, tá bom? Então, vão colocando aqui se tem alguma dúvida, se vocês lembram dessas correntes. Vamos lá, vamos estar aqui comentando. Daí a nossa moderadora vai escrevendo para vocês. Vamos participando. Me falam se esse horário das 7 horas está ok, se vocês querem que a próxima aula seja um pouquinho mais tarde.
Porque eu sei que tem alunos que trabalham até às 6 e talvez a locomoção de um lugar para o outro demora um pouquinho. Vão comentando aqui, tá bom? E nós vamos ajustando o melhor horário para atender vocês, tá? Nas nossas disciplinas, combinado? Então, vamos lá, vamos dar sequência, então, por aqui. Tá? Antes de passar para o próximo Fundamentos, deixa eu incluir aqui uma questão. Eu quero que vocês façam uma pausa mental e respondam, tá? Respondam para si, tá? Para si. Qual dessas correntes filosóficas mais se conecta com a sua visão sobre o ensino e o papel do professor? Qual corrente? É o idealismo, que valoriza o mundo das ideias e da razão? É o realismo, que foca no conhecimento do mundo real e concreto? É o pragmatismo, que enfatiza a utilidade, né, essa utilidade prática do conhecimento e da aprendizagem? É o existencialismo, que destaca a liberdade, a escolha e a responsabilidade? É o marxismo, que analisa as relações sociais, econômicas e essa influência na educação? Responda para si, ou se você quiser colocar aqui no chat também, fica ao seu critério, tá bom? Mas assim, imaginem estar em uma sala, sabe, de aula, né, e ver esse papel do professor. Foi? Essa pausa mental aqui, ó, faz várias pessoas refletirem aí. Isso mesmo. Pode colocar aqui, ó. Qual é a filosofia pedagógica que mais se enquadra a você? Coloca aqui. É muito importante. Importante vocês estarem conversando também. Então, assim, essa reflexão é de extrema importância, porque a sua identidade como professor será construída a partir dessas escolhas, desses valores filosóficos. Olha só que importante, a sua identidade como professor, né? É você se identificar, você encontrar essa identidade e falar, não, eu faço parte dessa corrente, eu penso assim, mas será que ao meu redor também os outros professores pensam assim? A escola se comporta assim? Né? São várias reflexões aí que nós vamos estar fazendo ao longo. E é importante, tá? A gente fazendo essas reflexões, vocês vão conseguir conectar as informações para na hora da prova vocês lembrar, opa, as principais correntes filosóficas são essa, eu me identifiquei com essa, daí automaticamente você já consegue fazer conexões com as outras, por mais que na hora você não lembre os nomes, mas quando tiver lá na prova você vai começar a ler o que significa, daí você já vai fazer os ganchos, tá? Aquele mapa mental. Combinado? Então tá bom. Então, vamos lá. Então, agora vamos para os fundamentos históricos da educação. Agora nós vamos caminhar, então, nessa história da educação, especialmente no Brasil, onde nós estamos localizados, para entender como ela mudou a profissão desse docente. Então, olha só, essa caminhada da história da educação, ela mudou a profissão docente. A educação no Brasil, ela passou por vários momentos históricos importantes. Tenho certeza que vocês vão lembrar a hora que eu começar a falar aqui, tá? Que vocês, opa, verdade, professora, eu tive essa disciplina no início do curso, aí faz aquelas ligações importantes. Então, primeiro, a educação no Brasil passou por vários momentos históricos importantes. Ok. Alguém lembra qual foi? Escreve aqui para mim. Vamos ver se vocês vão conseguir lembrar. Quais foram esses momentos ao longo de toda essa caminhada? Vamos ver. A educação jesuíta, que foi a primeira, que teve essa forte presença na colonização, né?
que estabeleceu os primeiros métodos e conteúdos escolares. Então, lá no início, lá quando o Brasil, né, foi descoberto, foi a educação jesuíta. Aí veio o iluminismo, que trouxe as ideias de razão, ciência, progresso, influenciando essas reformas educacionais. Bom, isso aí, vamos comentando aqui. A escola nova, que lá no início do século XX, que valorizou a criança, foi quando pensou na criança, nessa experiência, nessa liberdade no aprendizado, né? Que o foco foi a criança. Vocês lembram da escola nova? Desse momento histórico? E é claro que não podemos deixar de falar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa famosa LDB, né? Que rege toda essa educação, né? Que é essa lei que organiza esse sistema educacional, né? Que estabelece normas também para a formação de professores. Então, ao longo desses processos, ocorreram, né, importantes conquistas nas políticas públicas, na valorização e na formação do magistério. A profissão, então, do docente ganhou reconhecimento, mas também enfrentou desafios e lutas por melhores condições de direitos. Né? Nós sabemos disso. Então, estudar a história da educação é reconhecer que na escola acontece, né? Que na escola acontece por acaso, que nada acontece por acaso, tá? Nada. Que cada estrutura, cada lei, cada prática resulta de um processo social e histórico complexo, né? Os processos sociais e históricos complexos. Tá? Vamos lá. Vamos refletir mais um pouquinho? O que vocês acham? Vamos? Então tá. Vamos lá. Vou soltar, hein? 2 perguntas. Vamos lá. Quero ver vocês refletindo. Pode comentar. Vamos lá. Como a história da educação influencia a sua visão, a sua, sobre a profissão docente? É uma reflexão. Segunda, qual a importância de conhecer esse percurso para atuar com consciência crítica? Segunda reflexão. Vamos lá, quero ver os comentários de vocês. Bora lá. Vamos. Vamos interagindo, isso aí. Então tá. Isso aí. Então vamos. Então, agora vamos partir então para os fundamentos sociológicos da educação. Bem complexo, né? Tenho aluna que sempre fala para mim, nossa, professora, mas as primeiras disciplinas têm que ser sobre sociologia, é tão complexo. Tem as teorias sociológicas, tem os nomes lá dos teóricos lá, que é difícil de falar também. Não é verdade? Então, vamos lá. Fundamentos sociológicos, né? Então, o que o professor e a escola como instituição social, né? Pensando nisso. Professor, escola como instituições sociais. Então, a sociologia da educação, ela nos oferece ferramentas para analisar a escola como uma instituição social, tá? A escola não é apenas um local que transmite o conteúdo, tá bom? Mas é um espaço onde se reproduzem ou se enfrentam desigualdades sociais, né? Desigualdades, na verdade, sociais, né? Então, vários sociólogos importantes ajudam a pensar esses aspectos, né? Nós temos o Durkheim,
que vê a escola como um responsável pela socialização e pela manutenção da coesão social, ou Marx, que ele analisa as relações de poder e a reprodução da desigualdade, né, das desigualdades, na verdade. O Weber, que ele foca nas estruturas burocráticas e na racionalização da educação. E o Pierre, que ele destaca o papel do capital cultural, né, sendo que é simbólico na escola e é um conceito de reprodução social. Olha só, então nós temos 1, 2, 3, 4. 4 sociólogos importantes, tá, para se pensar. Então, diante dessas perspectivas, nós precisamos nos perguntar: a escola hoje está contribuindo para combater as desigualdades educacionais ou está reproduzindo-as? A escola hoje está contribuindo para combater as desigualdades educacionais ou as reproduzindo? Será? Comentem aqui, comentem aqui. Vamos lá. Essa é uma questão central para o professor, tá? Que precisa trabalhar com equidade, garantindo que todos os estudantes tenham oportunidades reais de aprendizagem. É bem complexo, né? Isso aí, vão comentando aqui. A lista de presença vai ser liberada em breve, fiquem aqui conosco, tá? Bora para a reflexão? Mais uma? Então tá, hein? Você, como futuro professor, futura professora, pretende trabalhar com equidade e justiça social na sala de aula sua. Como? Faz essa reflexão. Como que você, futuro professor, vai trabalhar com a temática equidade, com a temática não, né? Como que você pretende trabalhar, né? Com a equidade e justiça social dentro da sua sala de aula. Coloca assim, ó. Imagina se essa pergunta fosse lançada em um debate. Qual seria a sua resposta? Então, vou dar uma pausa aqui, vocês vão comentando aqui no chat que eu quero saber. Oi? Eu acho que travou, né? Mas acho que vai dar certo. Voltou. Foi? Deixa eu ver aqui que as meninas estão falando. Voltou. Foi, então vamos. Podemos dar continuidade? Então tá. Então, vamos lá. Vamos lá. A aula, tô vendo que tem uns perguntando aqui, né? Ela vai ficar gravada sim, tá? Se vocês quiserem retomar em outro momento, assistir. Mas hoje é importante vocês estarem, porque a aula conta como presença, logo teremos a lista de presença, bom? É importante esse bate-papo, essa troca de informações. Não é porque vocês estão aqui no ensino à distância que nós não vamos ter essa interação, né? Se sentir pertencente a Uningá, tá bom? Então, fiquem aqui comigo, tá? Eu sei que tem vários que chegou, tá correndo. Eu tenho vários alunos que me falam, prof, vou preparar a janta dos meus pequenos e tô aqui, tô escutando. Então fica comigo, hein? Tá bom? Então vamos dar continuidade. Fundamentos psicológicos da educação. Né? Então, vamos lá. A psicologia da educação, ela nos ajuda
a entender como o ser humano se desenvolve e aprende, trazendo, então, informações essenciais para a prática docente. Não é verdade? Vocês tiveram uma disciplina chamada Psicologia da Educação, né? Vocês estudaram ao longo de 3 meses, né? Lendo material, assistindo aula, fazendo fórum, estudo de caso, que é muito importante. Aí, dentro dessa Psicologia da Educação, vocês estudaram principais teóricos, né? Principais teorias da aprendizagem, correto? Vamos relembrar algumas delas? Então, foi de Jean Piaget, de Vygotsky, Vallon e Paulo Freire, né? O nosso querido Paulo Freire aqui do Brasil. Então, vamos lá. Pensando em Jean Piaget, que tem a teoria do desenvolvimento cognitivo e os estágios de construção do conhecimento, tá? Então, a maioria, né, todos nós que somos da formação docente, nós conhecemos os principais, né, as principais teorias da aprendizagem na linha da psicologia da educação. Então, vamos lá. Jean Piaget, ok, desenvolvimento cognitivo, estágio de construção do conhecimento. Vygotsky, que enfatiza a importância do contexto social e a mediação na aprendizagem, né? Que o aluno ele precisa estar lá, né? Esse contexto social, com essa interação social com outros indivíduos, né? Para essa aprendizagem. O Vallon, que ele integra emoção, afetividade e movimento ao desenvolvimento humano. E o Paulo Freire, que propõe, né, uma pedagogia crítica, dialógica e libertadora. Então, além disso, né, a psicologia nos mostra como a motivação e a afetividade e a cognição, né, interagem no processo educativo, impactando diretamente o engajamento e o sucesso dos alunos. Então, compreender esses aspectos é fundamental para nós, professores, para esse planejar de intervenções pedagógicas eficazes e humanas, tá? Então, recordando, é bastante coisa, ainda mais ligando todos os fundamentos. Mas eu falo assim, que a nossa aula é recapitular algo que vocês já estudaram ao longo do curso, né? Refrescando a memória de vocês, lançando essas perguntas de reflexões, que é onde vocês vão conseguir fazer toda essa conexão, né? E relembrar os conteúdos, tá? Lembrando que dentro da disciplina de tópicos, se for necessário, eu também disponibilizo os e-books dessas disciplinas que vocês já cursaram aqui na Uningá, tá? Que auxilia bastante vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Convido vocês agora a pensar. Vamos lá. Qual teoria psicológica da aprendizagem mais influenciou o seu olhar sobre o ensino até agora? Comenta aqui. Quero ver aqui quais são as diferentes interessantes respostas que vocês vão colocar aqui no chat nosso. Vamos lá. Qual teoria psicológica da aprendizagem mais influenciou o seu olhar sobre o ensino até agora? Foi o Piaget, sobre a teoria do desenvolvimento cognitivo e os estágios na construção do conhecimento? Foi sobre Vygotsky, que enfatiza a importância do contexto social? Foi Vallon, né, que integra essa emoção, afetividade ao desenvolvimento humano? Paulo Freire, com a pedagogia crítica? Quero conhecer um pouquinho o que vocês pensam sobre isso. Vamos lá. Comentem aqui. Isso aí. É muito importante. O pessoal tá comentando aqui. A mediadora já tá comentando junto. Isso aí, muito bem. Isso aí. Então, vamos. Deixa eu só ver aqui como que tá nosso tempo.
Nós estamos dentro do nosso tempo. Vamos dar sequência. Agora vamos falar um pouquinho o que o ENAD e a Prova Nacional Docente vai estar cobrando. Mas não só o ENAD, esse Exame Nacional do Estudante ou a Prova Nacional Docente. O que os concursos cobram, né, sobre os conteúdos de fundamentos, né, que nós abordamos aqui. História, filosofia, sociologia, psicologia, né? O que eles vão estar abordando na hora lá da prova? O que eles vão estar perguntando, né? Essas avaliações, tanto as avaliações nacionais, né, que vocês vão estar enfrentando, né? O que eles vão estar cobrando? Que não é só o conhecimento teórico, mas a capacidade crítica, ética e prática do futuro professor, tá? Então, é como vocês veem isso, tá? São temas que recorrentemente aparecem nessas avaliações, com as temáticas diversidade cultural e inclusão, concepções da educação e da pedagogia, o papel social e ético do professor, a análise crítica das políticas educacionais, tá? É por isso que é fundamental desenvolver a habilidade de interpretar enunciados e comando das questões, tá? Para relacionar, né? Fazer esse relacionamento entre a teoria e a prática de forma crítica. E reforço, tá? Reforço muito aqui. Decorar nomes de teóricos não é o suficiente. É preciso você compreender e saber aplicar esses conhecimentos na prática docente e na análise crítica das situações apresentadas. Por isso que cada vez que vinha um fundamento, lá no finalzinho eu colocava assim, vamos refletir? Você como profissional, como docente, porque daí você consegue fazer ganchos, tá? Todo esse conteúdo. Combinado? É que eu tô lendo aqui alguns comentários de vocês. Agora vamos lá? Estão todos preparados? Vamos colocar a mão na massa? Então tá. Eu quero trazer aqui para você uma atividade bem prática para fazer um exercício do olhar crítico diante dessas questões típicas que vai aparecer nessas provas nacionais, que vai aparecer ao longo da sua trajetória como docente, tá bom? Então, eu vou trazer aqui duas questões, tá? Que está de acordo, tá? Que foi elaborada por nós aqui, que está de acordo com a prova nacional docente, que está de acordo com o exame nacional docente, que aparece em concursos de município, tá? Então, vamos lá. Não, deixa eu ver se eu consigo deixar maior para todos conseguirem ler. Aí, pronto, ficou melhor, né? Então, tá. Então, vamos lá. Então, a primeira questão. Em uma escola pública de periferia, o professor percebe que muitos alunos apresentam dificuldades de aprendizagem e baixa motivação. Aqui tem um ponto. Segundo a teoria sociocultural de Vygotsky, qual seria a estratégia pedagógica mais adequada para promover o desenvolvimento desses alunos? Olha só a pergunta. Qual teoria sociocultural, né, segundo a teoria sociocultural de Vygotsky, qual seria a estratégia pedagógica mais adequada para promover o desenvolvimento desses alunos? Vamos lá, quem vai ser mais rápido para colocar aqui no chat? Qual é? Letra A, incentivar a memorização individual para melhorar o desempenho. Letra B, promover atividades em grupo, valorizando a interação social e a mediação do professor. C, aplicar testes padronizados para diagnosticar problemas. D, priorizar a disciplina rígida para manter o controle da turma. Vamos lá. Nossa, nós já temos? Que legal. Ó, letra B. Letra B. Será que é a letra B? Vamos lá. Vamos ver. Vou esperar mais um pouquinho assim, ó. Enquanto isso, eu vou lendo o que vocês estão colocando aqui.
Vamos lá. Será que é a letra B? Vamos ver aqui se eu consigo. Ah, que legal, olha só. Vamos ver. Adicionar item. Não. Eu queria desenhar aqui. Vou aprender a desenhar nesses slides aqui para eu marcar. Então, letra B, vocês estão falando que é. Será? Letra B, promover atividades em grupo, valorizando a interação social e mediação do professor. O Vygotsky, ele trabalha com a aprendizagem, que acontece aonde? Na zona de desenvolvimento proximal, que é aquela distância entre o que o aluno consegue fazer sozinho e o que ele consegue com ajuda. Então, por isso, a interação social mediada pelo professor ou colegas de sala mais experientes é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e motivacional. Está certíssimo. Você está vendo? Então, assim, as provas vai trazer algo do seu cotidiano, algo que você vai estar vivenciando, trazer uma teoria e falar, e aí, qual? Qual é a estratégia? Você como professor lá dentro. Mas trazendo a estratégia segundo aquele teórico, segundo aquela teoria, segundo aquele fundamento. Você tá vendo? Então, você consegue fazer conexões. Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal, né? Aquela relação. O aluno fazendo sozinho, o aluno sendo mediado com uma ajuda, a interação social. Ok? Ah, que legal, ó, o pessoal aqui, os alunos colocando, acertei. Quase. Vamos lá. Vamos para a segunda. A segunda ficou bem pequenininho, mas eu vou estar lendo para vocês, tá? Vamos lá. De acordo com a perspectiva crítica de Paulo Freire, o que é o papel do professor na relação educativa? Paulo Freire, então, qual é o papel do professor na relação educativa? Letra A, transmitir conteúdos de forma neutra, evitando posicionamentos políticos? Letra B, ser um mero facilitador sem interferir no processo de aprendizagem? Letra C, promover a conscientização crítica dos alunos para a transformação social? Letra D, manter a autoridade e disciplina rígida para garantir a ordem. Vamos lá. Quero ver vocês colocarem aqui qual que é a resposta certa. Nossa! Nem terminei de ler, já tem aluno colocando? Será que acertaram? Deixa eu ver. Deixa eu ler aqui. Esqueci de trazer água. Qual vai ser? Qual é o papel do professor na relação educativa, na perspectiva do Paulo Freire? Vamos lá? Letra C. Promover a consciência crítica dos alunos para uma transformação social. O Paulo Freire, ele propõe, então, a pedagogia libertadora, na qual o professor, ele age ativo que ajuda os alunos a entender a realidade social e a lutarem por sua transformação, superando a simples transmissão de conteúdos. Olha só. Que legal, que bom que vocês estão gostando da aula. Que bom, fico feliz de saber. Vamos lá. Olha só. Libera, fazendo o favor, moderadora, a lista de presença para os alunos, tá? Fiquem tranquilos, vão preenchendo. É bem rapidinho, tá? Nome completo, RA, qual é o polo, qual que é a disciplina que você está nos assistindo, se é de tópicos avançados, né? Ou se é de conhecimentos gerais da atualidade. Vamos lá, bem rapidinho, tá? É um Forms. Você clica, vai ser direcionado, vocês preencham.
O RA, olha só, RA, registro acadêmico, aquele número que vocês recebem lá do polo quando vocês fazem a matrícula. É muito importante saber o registro, tá? Não é o CPF, tá? É o registro acadêmico. Tá bom? Então, vamos lá. Considerações finais. Estamos chegando, então, ao final dessa nossa aula. Fico muito feliz que vocês ficaram aqui comigo. Não consegui acompanhar a quantidade de alunos, mas na próxima vez eu vou ver certinho aonde eu consigo visualizar aqui. Porque como eu fico numa página diferente, eu não consigo ficar vendo vocês, tá? Então, vamos lá. Então, eu gostaria muito de reforçar que estudar os fundamentos da educação é construir as raízes de sua identidade profissional. Eu já comentei isso ao longo da aula, né? A identidade do docente, é construir a sua identidade como professor. Então, ser professor é uma missão que exige conhecimento, sensibilidade e compromisso social, tá? Então, saber os fundamentos filosóficos, históricos, sociólogos, psicológico é ter uma base sólida para agir com ética e competência. Conhecer as avaliações nacionais, que é importante, né? Que é o Exame Nacional do Estudante, agora, a partir de 2025, que está envolvida a Prova Nacional Docente, é garantir que você demonstra toda essa preparação quando chegar a sua vez de ser avaliado. Então, você que está aqui comigo, você vai chegar o seu momento de ser avaliado como aluno, se você está preparado para ser um docente, tá bom? Então, eu quero desejar parabéns para todos, né, que chegou até aqui comigo, que ficou comigo, né? Eu sei que tem alguns que tô aguardando, tô sabendo que vocês estão preenchendo a lista, tô aqui, tá bom? Tô sabendo. Vamos lá. E vocês já perceberam que eu gosto muito de reflexão e essa disciplina exige muita reflexão para a gente fazer as conexões, tá? Então, eu gostaria muito que vocês, convido vocês, né, nesse último momento de reflexão e autoavaliação, se autoavaliar é muito importante, tá? Então, vamos lá. Qual é o sentido de ser professor para você hoje? Qual é o sentido? Porque nós sabemos que a nossa formação, ser professor, não é fácil. Na sociedade onde nós estamos, ou qualquer outros, né? Eu tenho professores aqui que já são formados em outras áreas, ou que já têm o magistério e estão só buscando a formação de pedagogia agora. Então, para você, fecha o olho, aproveita, fecha o olho. Qual é o sentido de ser professor hoje? Que legado você quer deixar na sua prática docente? Que tipo de professor você deseja se tornar? Essas foram perguntas que foi um professor meu de sociologia que fez lá na época da graduação, lá em 2000, bolinha, um tempão atrás, né, que eu carrego. Eu trabalhei 12 anos na educação básica, minha paixão, principalmente mais na educação infantil. Me aventurei na quinta série, mas não me identifiquei. Depois, em 2011, eu entrei no ensino superior e não saí mais. Então, veio uma outra paixão. Então, olha só, já estamos aí numa trajetória. Então, assim, o que você quer? Qual é o seu legado? Que tipo de professor você quer ser? Né? Depois, descreva essas respostas para você mesmo, tá? Para que você possa revisitá-las novamente depois, tá? Ao longo dessa caminhada profissional. Deixa num caderninho anotado, aí depois lá no final do curso retoma, tá? E eu só tenho que agradecer. Muito obrigada pela atenção de todos, de todas. Desejo um caminho de muita aprendizagem e realização na sua profissão docente, tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês, tá? É muito importante, espero que vocês tenham gostado da aula, tá?
Tô vendo que tem várias pessoas fazendo algumas perguntas aqui mais envolvidas para tópicos, vai ser respondido, tá? Tem muita gente preocupada, tá bom? O que precisar, estou à disposição. Aqui eu acabei não colocando o meu e-mail, mas eu vou pedir para a moderadora colocar ali, tá? Caso alguém precisa, tá? Estou à disposição para sanar dúvidas, para construir, né, esse aprendizado com significação. E lembre-se, vocês estão na melhor formação. Quem faz a instituição são vocês, tá? É vocês. Nós estamos aqui para transmitir, mas depende de vocês que se querem receber essa transmissão de conhecimento, tá bom? Uma boa noite, fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!